Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho, que como vocês podem ver aqui, né, ele saiu em 2025 no European Heart Journal, né, a revisão, acho que está numa seção da revista que chama State of the Art Review, quer dizer, revisão do estado da arte. Então, quer dizer, o que os autores, né, esses autores estão propondo é que é uma ideia de ponto, conhecimento de ponta. E qual que é essa ideia de ponta, né? Coisa nova. É justamente tentar mostrar, segundo as evidências que eles usam aqui, que a obesidade acelera o crescimento, o envelhecimento do sistema cardiovascular. Quer dizer, basicamente eles vão dizer aqui no estudo que o envelhecimento, claro, ele tem vários efeitos sobre o sistema cardiovascular, efeitos, vamos dizer assim, prejudiciais, e que esses efeitos eles são potencializados, acelerados pela obesidade. Enquanto no caso do envelhecimento, o sistema cardiovascular é uma coisa gradual que vai acontecendo ao longo de vários anos, é como se o envelhecimento tornasse isso, acelerasse, se tornasse mais rápido, né? Então, vamos pensar, o envelhecimento em si seria a ideia da idade cronológica, né, que a gente não pode mexer, porém, a ideia da idade biológica, né, que é a nossa função, seria prejudicada pela obesidade, porque através de mudanças metabólicas e moleculares ela poderia estar fazendo isso. Então ele coloca aqui no início do estudo que o combate à doença cardiovascular, em função de estratégias da medicina, terapia, ela melhorou muito nas últimas décadas. Porém, o envelhecimento da população tem, vamos dizer assim, eclipsado isso, né? Ele até comenta que em 2023, no mundo teriam aproximadamente 808 milhões de pessoas com mais de 65 anos e até 2050 isso dobraria. Simultaneamente, ele diz que nessa época aqui, né, tem mais ou menos 880 milhões de obesos. Então, uma coisa está potencializando a outra. E aqui, por exemplo, ele coloca uma figura tentando demonstrar essa relação, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê no gráfico na Europa, né, adultos com o IMC acima de 30. Então, aqui estão os adultos com o IMC acima de 30. E aqui estão as pessoas, então em azul, as pessoas com mais de 65 anos. Então, você vê que tanto na Europa como no mundo está aumentando tanto a obesidade como as pessoas acima de 65 anos. E aqui embaixo mostrando que tanto na Europa como no mundo, o número de adultos com doenças cardiovasculares vem aumentando nas últimas décadas. E basicamente aqui no estudo ele vai dizendo os mecanismos que são comuns entre a obesidade e o envelhecimento. Então, por exemplo, aqui ó, ele cita, né, obesidade aqui na figura, envelhecimento, no que acontece no sistema, no coração, ao nível celular. Então ele vai falando assim, ó, por exemplo, descontrole ou desarranjo ali da autofagia, que é um sistema de controle de qualidade de proteína. Você vê que tanto a obesidade como o envelhecimento tem isso. Perda dessa homeostase da proteína, os dois têm. Disfunção da mitocôndria, os dois têm. O interessante é que, às vezes, por exemplo, as causas são um pouco diferentes. Então, aqui na obesidade, ele está falando que a disfunção da mitocôndria na obesidade é por uma mitocôndria menor, menor tamanho mitocondrial. Enquanto no envelhecimento é por maior tamanho mitocondrial. Então ele vai citando aqui, olha aqui, os mesmos fenômenos vão acontecendo nas outras coisas, no nível celular, no nível do tecido, por exemplo, hipertrofia, fibrose, endurecimento, inflamação, tem nos dois, ó, na obesidade e no envelhecimento. Isso no nível tecidual, né, do tecido cardíaco. Quando você pega o órgão como um todo, ele coloca aqui, ó, estresse neurohormonal, alterações hemodinâmicas, disfunção diastólica, enlargamento do ventrículo esquerdo, aumento, né? Impedimento da frequência cardíaca de reserva. E os dois acontecem tanto na obesidade como no envelhecimento. Embora, se você depois olhar com calma a figura, você vai ver que às vezes as causas são diferentes. Então, por exemplo, aqui, o impedimento da frequência cardíaca de reserva aqui é por baixa responsividade beta-adrenérgica. Aqui é por uma frequência cardíaca basal. Então, no envelhecimento é por alteração da sensibilidade beta-adrenérgica, enquanto que na obesidade seria por uma frequência cardíaca basal maior. Então, ele fala isso no coração e ele mostra o mesmo tipo de figura considerando o nível dos vasos. Então, o nível celular, o vaso, né? Então, o vaso tem resistência à insulina, disfunção mitocondrial aqui, ó, na obesidade e no envelhecimento. Estresse oxidativo, disfunção endotelial, nos dois. No nível dos tecidos dos vasos, né? O vaso como um todo. Espessamento da camada íntima, tem os dois. Remodelamento da aterosclerose, tem os dois.
endurecimento da parede arterial, tem os dois. E aqui, no nível orgânico, ó, aumento da luz arterial, impedimento da vasodilatação, ativação do sistema renina-angiotensina, aumento do risco de hipertensão, tanto na obesidade como no envelhecimento. Então, eles vão falando aqui, nessa revisão, por meio de várias evidências, sejam elas estudos pré-clínicos, modelos experimentais, tá, em humanos e animais, eles vão demonstrando que muitas coisas que acontecem na obesidade acontecem já no envelhecimento. Então, quando você junta as duas coisas, parece que você tem um aceleramento, né, uma aceleração. Não sei nem se existe aceleramento, me desculpem aí. Acelera o processo, tá? Então, ele vai colocando essas figuras bem interessantes aqui. E aqui, olha que interessante, aqui de lambuja, se você, vamos voltar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui eles fazem no trabalho, aqui no comecinho do trabalho, eles fazem um abstract, um resumo gráfico, mostrando os mecanismos ligando as duas coisas, né? Então, ele mostrando que os dois têm disfunção mitocondrial, instabilidade de DNA, envelhecimento celular, alteração da autofagia da homeostase das proteínas, a alteração neurohormonal bagunçada, que seria, né, dos hormônios, resistência à insulina, aumento da catecolamina, RASA, sistema renina-angiotensina, inflamação crônica. Então, esses pontos aqui são os pontos que ele discute durante a revisão e que são comuns na obesidade e no envelhecimento. Então, aqui ele coloca esse resumo e é legal que lá na última figura ele dá uma lambuja. Como assim uma lambuja? Tá vendo? Ó, os mesmos fatores aqui, eu vou aumentar só um pouquinho para vocês verem um pouco melhor. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Ó. Olha aqui. Então, a autofagia estava lá, disfunção mitocondrial estava lá, instabilidade do DNA, inflamação crônica, alteração neurohumoral e envelhecimento celular. Só que aqui ele mostra de uma forma mais esquematizada, esquemática, mostrando possíveis pontos como uma via, né? O que estaria causando cada um desses fatores. Ou seja, os fatores que ligam a obesidade e envelhecimento são esses daqui que estão lá em cima na figura. E aqui ele está mostrando as vias e as consequências dessas vias em nos diferentes contextos. Tá? Então, eu acho, é isso que eu queria falar para vocês, mas assim, eu acho, não, é uma revisão muito interessante que nos alerta aí da importância que a gente tem sobre prestar atenção no ganho de peso e que esse ganho de peso ele pode ter um impacto muito grande na piora cardiovascular, num efeito que já vai ter. Se a gente pensar, né, lógico, aqui a gente está falando de pessoas que têm um envelhecimento cardiovascular e provavelmente que não fazem atividade física, então vai acabar tendo um aspecto mais negativo do envelhecimento. E aí, quando você traz o ganho de peso junto nesse processo, que é uma coisa como ele começa o trabalho já dizendo, quer dizer, os dois fatores estão aumentando pelo envelhecimento da população e pelo ganho de peso da população, a coisa pode ser terrível. Então, para quem é aí da educação física, da nutrição, que são abordagens não farmacológicas, embora aqui ele até fala de algumas abordagens farmacológicas, tá? Que eu não mostrei, são os profissionais, são o pilar do tratamento disso, do aconselhamento, para evitar que essas pessoas percam a sua vida, né? Porque aqui no trabalho ele cita alguns dados que a pessoa pode perder em torno de 10 anos de vida e muitas vezes, mesmo com uma cirurgia bariátrica, que é uma coisa que baixa bem o peso, a expectativa de vida fica abaixo da população. Então, ou seja, aquela ideia, seria melhor a pessoa não ficar obesa e passar por esses fatores aqui. Tá ok? Então é isso, uma coisa nova aí, né? Entender que a obesidade parece que envelhece e aqui especificamente ela envelhecendo, a discussão é do envelhecimento e as consequências que ela tem no sistema cardiovascular, juntando as duas coisas. Então, tá ok? Então é isso, deixe seu like, até um próximo vídeo. Se não está inscrito, se inscreva no canal e um grande abraço para você. Tchau, tchau.